Olha, voltamos a falar da maior interdição da história da Terceira Ponte. Foram mais de 8 horas de ponte fechada. 2 cidades paradas, Vitória e Vila Velha. A segunda-feira foi um caos na volta para casa. Motoristas que tentaram fugir do acesso à ponte também enfrentaram um nó no trânsito e perderam horas e horas dentro dos veículos. No pedágio, os ânimos esquentaram e a tropa de choque lançou bomba de efeito moral contra motoristas e pedestres. A Terceira Ponte foi fechada nos 2 sentidos porque, mais uma vez, um homem ameaçava se jogar. Crianças, idosos, pessoas doentes, trabalhadores dentro de ônibus assistiram à negociação dos bombeiros tentando salvar a vida do rapaz. A gente entende que preservar a vida está sempre em primeiro lugar. Mas será que não teria uma forma de fazer isso sem gerar tanto transtorno e prejuízo? Nós conversamos novamente com o repórter Luciano Rosetti, que está com um advogado especialista em direito do consumidor. Será que as pessoas que ficaram prejudicadas por causa desse caos podem pedir indenização? Voltamos com você, Luciano. Olá, Ingrid. Olá, Jorge. Eu estou aqui acompanhado do Sérgio Murilo França, ele é especialista em direito do consumidor. E respondendo a sua pergunta, Ingrid, pode sim, né, doutor? A primeira pergunta que a gente faz, né, na verdade, usuário prejudicado, então pelo menos que se sente prejudicado, ele pode entrar com uma ação contra a empresa que administra a ponte? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Ingrid, Jorge. Boa tarde a todos. Sem dúvida, o usuário, ele remunera esse serviço público, né, que é prestado por uma empresa particular, por meio do pagamento da tarifa. Então ele se considera, ele é enquadrado, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, como consumidor. E como consumidor, ele tem que ter prestado um serviço adequado, eficiente e seguro. Então, nesses casos em que o consumidor ele fica parado no vão central da ponte, por toda a extensão da ponte, ele não tem esse serviço adequadamente prestado, ou seja, esse serviço se mostrou defeituoso, e ele sofreu quaisquer danos de natureza material. Nós temos, por exemplo, motoristas de táxi, motoristas de aplicativos, pessoas que perderam dia de trabalho, perderam negócios, ou mesmo danos de natureza moral. Ele tem sim o direito de ação, ele pode propor a ação judicial para tentar receber a indenização pelos danos materiais ou danos morais que entender cabíveis. Mas ele tem que ter uma prova, né, para que seja suficiente para falar, ó, cheguei atrasado no trabalho, perdi o dia de escola, cheguei atrasado na consulta. Ele tem que ter uma prova disso, né? Sim, claro, mas no âmbito do direito do consumidor nós temos a inversão do ônus da prova. E a responsabilidade ela é objetiva. Então basta o consumidor provar que ele esteve ali parado na ponte por conta de um serviço que se mostrou defeituoso, ou mesmo uma prova testemunhal. O consumidor ele vai ter as provas ele vai apresentar as provas em juízo que ele dispôs ali naquele momento, né? As notícias no jornal. E então ele vai poder apresentar essas provas na justiça e ele vai poder perquirir essa possível indenização por danos morais ou materiais que ele, porventura, tenha sofrido em razão desse serviço defeituoso. Isso tudo em âmbito individual, mas cabe também uma ação coletiva nesse caso, né? Isso tudo em âmbito individual. O consumidor, se sentir lesado, ele pode propor a demanda individual. Mas para se resolver esse problema mesmo em definitivo, já que se trata de uma coletividade de pessoas, e nós temos o titular da ação civil pública, né, que tutela direitos difusos e coletivos, que é o Ministério Público, caberia nesse caso o Ministério Público intervir, chamar, né, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, a própria concessionária que administra a ponte, para poder celebrar um termo de ajustamento de conduta, porque como nós vimos na reportagem, né, essa interdição total, ela causa um prejuízo muito grande para o cidadão, né? Ela interdita totalmente a região metropolitana, porque nós temos o principal caminho ligando Vitória e Vila Velha, que é interditado, então fica tudo parado, segundo a ponte, as outras vias. Então o Ministério Público, né, por meio dessa ação civil pública, poderia tutelar esse direito e adequar esse protocolo que é utilizado pelo Corpo de Bombeiros para que não seja interditada a ponte por completo, e sim só aquelas 2 faixas em que a pessoa que está tentando suicídio ali se encontra. Doutor Sérgio, muito obrigado. A gente acabou de falar ao vivo aqui com o doutor Sérgio Murilo França. Ele é especialista em direito do consumidor. Mas o mais importante, né, Ingrid e George, apesar de todo o transtorno que causou, das pessoas que chegaram atrasadas em seus locais de trabalho, em casa, na escola, na consulta, enfim, apesar de todo o transtorno, dessas 8 horas, o mais importante foi preservado. A vida daquela pessoa que estava tentando se jogar. Isso é o mais importante. A preservação da vida é o principal. Ingrid e George, volto com vocês.
Eu acho que o Luciano resumiu muito bem. O importante foi o bem maior preservado, né? Ninguém está aqui para incentivar, ninguém a ficar entrando em justiça. É o bom senso que tem que prevalecer sempre. Sem dúvida, Ingrid. Pois é, o jornalismo tem, por questões éticas, não divulgar suicídios. Mas a realidade, os números não param de crescer. E o momento é para discutir, sim. O assunto é delicado, mas está bem pertinho da gente e não pode ser tratado com medo, como tabu, não é isso? Preservar vidas é também tocar na ferida e discutir o que tem levado tantas pessoas a pensar no suicídio. É preciso unir forças, sim, do poder público, das famílias, de profissionais da saúde. É preciso resgatar a autoestima e a esperança de uma sociedade que está doente e muitas vezes incapaz de se colocar e sentir a dor do outro. Ontem, mais uma vida foi salva, felizmente. Nem sempre o final é feliz e a maioria nem fica sabendo disso. Pois é, Ingrid, outra reflexão é a falta de políticas para evitar o caos instalado em 2 cidades. Por mais de 8 horas, bebês, crianças, mulheres, grávidas, idosos, gente que precisava chegar em casa por motivo de saúde, se viram reféns do trânsito. Isso também não é justo com a sociedade. Quantas pessoas passaram mal, presas no engarrafamento? É preciso agir, resgatar os planos do papel, sair do campo das ideias e colocar em prática o que não pode mais esperar.